Feche os olhos por um instante. Imagine caminhar por uma rua em Jacarta, ou talvez por um vilarejo silencioso em Bali. Você observa os rostos. Alguns traços lembram a Ásia continental, outros parecem vir de ilhas distantes do Pacífico. E há algo mais, algo que não se encaixa, como se viesse de um tempo esquecido. Quando os cientistas começaram a sequenciar o DNA dessas populações, descobriram uma tapeçaria genética quase impossível de decifrar. Um mosaico feito de camadas sobrepostas, como tinta seca que ainda deixa visível o desenho debaixo dela. O que parecia apenas diversidade cultural revelou-se um dos maiores enigmas biológicos do planeta. A Indonésia está posicionada em uma encruzilhada geográfica, entre a Ásia e a Oceania, entre correntes oceânicas e ventos comerciais que transportaram pessoas, línguas e crenças durante milênios. Essa posição transformou o arquipélago em palco de uma mistura radical, mas não apenas recente. Evidências sugerem que muito antes da chegada dos colonizadores, muito antes da escrita, já havia encontros invisíveis acontecendo. Por exemplo, traços genéticos ligam certos povos indonésios diretamente aos aborígenes australianos. É como se dois mundos que hoje parecem separados por oceanos, no passado, fossem vizinhos íntimos. Outros fragmentos de DNA apontam para ancestrais vindos da Ásia continental, carregando consigo técnicas de agricultura, ferramentas e até rituais funerários. O corpo humano aqui funciona como uma biblioteca de migrações, mas a revelação mais intrigante foi ainda mais profunda. Entre os genes dos indonésios, cientistas encontraram marcas de algo antigo demais para ter nome, uma herança de hominídeos que não são nem Homo sapiens, nem neandertais, um eco genético de espécies misteriosas que já desapareceram, mas que continuam vivendo em silêncio nos descendentes atuais. E aqui está a ironia. Enquanto o mundo moderno insiste em dividir, classificar, erguer fronteiras, a genética revela o oposto. O povo indonésio não é produto de uma identidade fixa. É produto do encontro, do choque, da mistura constante. Não existe pureza, aqui existe complexidade. Pense nisso. Quando você olha para o mar, parece haver uma separação clara entre uma ilha e outra, mas por baixo da superfície, o oceano é contínuo. O DNA humano, de certa forma, funciona assim. O que vemos na superfície pode sugerir fronteiras, mas nas profundezas, tudo está conectado. É quase engraçado imaginar que as pessoas passam a vida defendendo uma noção rígida de quem somos. Enquanto isso, dentro de cada célula, existe uma ópera de vozes ancestrais discutindo, rindo, se misturando. O sangue não pede visto, nem carimbo no passaporte. Ele simplesmente flui. E os indonésios são talvez o exemplo mais radical disso. Um povo que carrega oceanos no corpo. Imagine o que significa viver em um lugar onde cada ilha parece contar uma história diferente. Na Indonésia, são mais de 17.000 ilhas, 17.000 mundos. Algumas guardam vulcões adormecidos que fumegam lentamente, como se respirassem. Outras escondem florestas tão densas que a luz do sol entra em pedaços, como um vitral quebrado. E em cada canto, uma língua distinta, um sotaque único, um mito local sobre a origem da vida. Agora, coloque tudo isso em perspectiva genética. Quando cientistas mapearam mais de 2 milhões de marcadores de DNA em diferentes grupos indonésios, descobriram algo quase surreal. Em algumas ilhas, a herança genética se aproxima mais da Ásia, em outras, mais da Oceania. Mas havia também lugares em que essa divisão simplesmente desmoronava. Um único vilarejo podia carregar no sangue traços de 3 continentes ao mesmo tempo. É como se a Indonésia fosse um caleidoscópio biológico. Você gira um pouco e o desenho muda completamente. Isso porque a história do arquipélago é uma história de encontros improváveis, de navegadores que cruzavam oceanos em embarcações de madeira,
orientando-se apenas pelas estrelas, de tribos que se instalaram em ilhas isoladas e viveram séculos sem contato externo, e de migrações silenciosas que aconteceram em ondas tão antigas que até a memória oral se perdeu. E talvez a parte mais poética de tudo isso seja a seguinte: cada camada de DNA carrega não apenas genes, mas também escolhas, medos, esperanças. O gene que você carrega hoje pode ser descendente de um pescador que, há 4.000 anos, decidiu remar um pouco mais longe do que o habitual, ou de uma mãe que atravessou o mar com um bebê no colo, em busca de um lugar mais fértil. Há algo quase cinematográfico nesse pensamento, porque de repente você entende que sua existência não começa no dia do seu nascimento. Ela começa em milênios de decisões que não foram suas, mas que agora vivem dentro de você. E então surge uma descoberta ainda mais surpreendente. Em algumas comunidades indonésias, cientistas identificaram fragmentos de DNA que não correspondem a nenhum grupo humano moderno conhecido. É como encontrar uma assinatura em um livro, sem saber quem é o autor. A teoria mais aceita é que esses fragmentos são vestígios de hominídeos desconhecidos que viveram na região antes do Homo sapiens chegar. Isso muda tudo, porque até então acreditava-se que a grande narrativa da humanidade estava limitada a 3 espécies: nós, os sapiens, os neandertais e os denisovanos. Mas a Indonésia sugere que havia mais vozes nesse coral. Espécies esquecidas, cujas ossadas talvez nunca sejam encontradas, mas que continuam existindo, invisíveis, na genética dos vivos. E aqui cabe uma pausa. Você já se deu conta de como é estranho ser humano? Passamos a vida inteira tentando nos definir em poucas palavras um nome, uma profissão, uma nacionalidade, mas por dentro somos quase ilegíveis. Somos como manuscritos com páginas arrancadas, trechos borrados e margens escritas em uma língua perdida. A genética indonésia é isso em escala continental, uma biblioteca de vozes inacabadas. E os cientistas, com suas máquinas de sequenciar DNA, são como arqueólogos modernos, escavando não a terra, mas o sangue. Claro, nem tudo precisa ser dramático. Às vezes, a ciência também oferece momentos de humor involuntário. Em um estudo recente, os pesquisadores comentaram que certas variações genéticas encontradas nas ilhas não tinham nenhuma explicação aparente. Pareciam simplesmente estar fora de lugar. Um deles brincou: "É como se o DNA tivesse embarcado em um voo errado e desembarcado aqui por acidente." A piada é boa, mas carrega uma estranha verdade. Talvez parte do que somos seja fruto do acaso. E o acaso, nesse caso, é grandioso. Pense em quantos oceanos precisaram ser atravessados, quantas tempestades enfrentadas, quantas montanhas escaladas, até que esses fragmentos chegassem às células de uma criança indonésia do século XXI. Talvez essa seja a definição mais honesta de identidade. Não um destino fixo, mas uma série infinita de movimentos. E é impossível não enxergar beleza nisso. Imagine agora o silêncio de uma caverna. As paredes cobertas por desenhos de mãos humanas, deixadas há dezenas de milhares de anos. Cada impressão é um grito mudo atravessando o tempo, como se alguém tivesse querido provar: "Eu estive aqui." Na Indonésia, cavernas como a de Sulawesi abrigam algumas das mais antigas pinturas rupestres do mundo. Elas são mais velhas do que as famosas de Lascaux, mais antigas do que qualquer mural europeu. É como se a Indonésia tivesse escrito um prólogo secreto da humanidade e ninguém tivesse percebido. Quando geneticistas analisam o DNA dos descendentes dessas regiões, encontram o mesmo paradoxo: modernidade e antiguidade convivendo lado a lado. O corpo humano é um fóssil vivo, carregando dentro de si memórias mais antigas do que qualquer mural. E então surge o ponto de virada. O que os cientistas descobriram não é apenas uma história sobre onde vieram os indonésios. É uma história sobre todos nós.
porque as linhas genéticas que se cruzam no arquipélago são também linhas que definem o que significa ser humano. Não há pureza, não há origem única. Há apenas encontros, perdas, fusões, esquecimentos. Essa revelação muda a pergunta. Não é mais quem são os indonésios. É, existe alguém que seja apenas de um lugar? Aqui o ritmo precisa desacelerar, como se cada palavra fosse um passo dado em areia molhada. A genética mostra que, em algum momento, cada um de nós foi estrangeiro. Nossos ancestrais atravessaram desertos, mares e florestas. Em algum ponto, fomos forasteiros que aprenderam a chamar um território de lar. E essa condição não acabou. Nós ainda somos migrantes, ainda que a migração agora aconteça no interior da linguagem, da cultura, das ideias. Na Indonésia, isso se torna visível, palpável. Cada ilha é um lembrete de que não existe centro fixo, apenas movimento. E há uma beleza dolorosa nessa constatação, porque ela significa que nossas identidades são frágeis, instáveis, mas também significa que somos capazes de absorver mundos inteiros sem deixar de existir. Você já sentiu que não pertence completamente a lugar nenhum? Talvez isso não seja um defeito. Talvez seja a nossa condição natural. A Indonésia prova que a humanidade nunca foi um quebra-cabeça de peças perfeitas. É mais como um mosaico feito de fragmentos quebrados. E justamente por isso, belo. Talvez os cientistas não estivessem apenas descrevendo genética. Talvez estivessem, sem querer, escrevendo uma filosofia, que ser humano é ser mistura, que a pureza é uma ilusão perigosa, que o sangue carrega oceanos inteiros, mesmo quando acreditamos ser ilhas isoladas. E aqui está a surpresa final. A origem genética dos indonésios não é uma anomalia exótica, é um espelho, um lembrete de que, no fundo, todos nós carregamos dentro de nós vozes esquecidas, e que nossa verdadeira identidade não está em preservar fronteiras, mas em reconhecê-las como passageiras. Então, no fim, o que a Indonésia revela não é apenas sobre ela mesma, é sobre nós, sobre o que significa existir em um corpo que é, ao mesmo tempo, arquivo e invenção. Pense de novo nas mãos pintadas nas cavernas de Sulawesi. Não importa se você nasceu em Jacarta, São Paulo ou Cairo. Ao olhar para aquelas marcas, há algo em você que reconhece, como se uma parte silenciosa de sua biologia sussurrasse: eu também sou disso. E de fato é, porque os caminhos que formaram os indonésios também atravessaram você, talvez em menor grau, talvez em outra direção, mas sempre presentes. O sangue humano não respeita fronteiras. Ele se espalha como as marés, como o vento, como as estrelas que orientaram os navegadores que cruzaram o Pacífico em canoas frágeis. E essa talvez seja a lição mais desconfortável. Não existe identidade estática. A cada geração, nos tornamos algo novo, sem jamais deixar de ser ecos do antigo. Alguns chamariam isso de perda, mas se você olhar de perto, perceberá que é exatamente o contrário. É ganho, é expansão, é o privilégio de carregar dentro de si memórias que não pediu, mas que agora fazem parte de quem você é. E quando a ciência finalmente descobre que os indonésios carregam vozes genéticas de povos inteiros que já não existem, o que ela está dizendo, na verdade, é simples. Ninguém é só um. Ninguém pertence só a um lugar. Ninguém é apenas a superfície que aparenta ser. No fim, você não é um ponto fixo no mapa. Você é o mapa inteiro, atravessado por oceanos invisíveis. E a única pergunta que resta é: você vai viver como uma ilha ou como um arquipélago?